Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonathan Frick, sou engenheiro eletricista e atuo na área elétrica há mais de 20 anos. E hoje vamos falar sobre NR10, Norma Regulamentadora 10. Então a NR10, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, ela nos mostra os requisitos mínimos de segurança para trabalhadores diretos, os eletricistas propriamente dito, e os trabalhadores indiretos, pessoal da construção civil, auxiliares de eletricista, interagem em instalações elétricas, então. Ela permite o conhecimento dos riscos do trabalho com eletricidade e busca cumprir a legislação vigente. Qual que é o campo de aplicação dessa norma? Bom, a NR10 prevê que todo sistema elétrico de potência deve ser atingido pela NR10, ou seja, desde a nossa geração, passando pela transmissão, distribuição e consumo. Ou seja, lá na nossa usina hidrelétrica é gerada essa energia, vai para uma subestação elevadora, eleva essa tensão a nível de transmissão, através das redes, das linhas de transmissão, é transmitida aos grandes centros. Lá nesses grandes centros existem outras subestações rebaixadoras, rebaixam a nível de distribuição. Lá na nossa cidade, nos postes, existem os transformadores que rebaixam novamente essa tensão a nível de consumo. Todo esse campo é atingido pela NR10. Quem faz parte desse ramo, desse setor, desde a geração até o consumo, precisa fazer curso de NR10. E não é só isso, ela engloba também as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção e quaisquer outros trabalhos realizados em suas propriedades, em suas proximidades, me desculpa. Essa norma também fala sobre pessoal autorizado, qualificado, habilitado e capacitado. Então veja bem, o que seria um pessoal autorizado? Um profissional autorizado são trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa, ou seja, a empresa tem que formalizar a autorização desse profissional. A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador. Por exemplo, a carta CEP é uma autorização que deve ser impressa e assinado pelo gestor imediato. É uma forma de é uma forma de identificação da empresa, da formalização da empresa. Então, trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas de acordo com o nível de tensão. Então, esses são trabalhadores autorizados. Por exemplo, uma forma de identificar os trabalhadores, através de selos nos capacetes, selos coloridos, selos com letra, é uma maneira. Desta forma, qualquer pessoa que identifique aquele colaborador vai saber que ele pode atingir uma certa área de grau de severidade dentro dessa empresa. Ou pode fazer algum tipo de serviço, não pode fazer outro. Essa é uma maneira de identificação. Pessoal qualificado. Então, um profissional qualificado é aquele que comprova a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Habilitado. Um profissional habilitado é um trabalhador previamente qualificado, ou seja, que fez algum curso na área elétrica, engenharia elétrica, eletrotécnica, técnico em eletrônica, técnico em eletricidade, e com registro no competente conselho de classe, ou seja, CFT ou CREA. Capacitação. Então, um profissional capacitado é aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente. Ele receba capacitação
sob orientação e responsabilidade do profissional habilitado e autorizado, e que trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. Ou seja, se eu trocar de empresa, trocar de função, eu preciso fazer uma requalificação na NR10. Uma reciclagem completa ou uma reciclagem, pode ser uma reciclagem só num tempo determinado de 8 horas, que é o que a norma exige. Lembrando que também a reciclagem deve ser feita a cada 2 anos, certo? Distâncias de segurança. Zona livre, classificação na zona livre. Na rede primária de AT, na rede primária de AT de distribuição na classe 25 kV, ou seja, 25.000 volts, deve ser maior que 1,56 m. Na rede primária de AT de distribuição classe 15 kV, ou seja, 15.000 volts, deve ser maior que 1,38 m. Zona controlada, em torno de partes condutoras energizadas, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, restrita a trabalhadores autorizados. PE, ponto de instalação energizado, é propriamente onde a eletricidade está ali. SI, superfície isolante, construída com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança. Distâncias de segurança. Então, a zona de risco em torno da parte energizada, não segregada, acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados ao trabalho. Restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. As distâncias que definem a zona de risco são, isso tem uma tabela lá na NR10, depois nós vamos recapitular ela lá e vamos dar uma olhadinha. Rede primária de AT de distribuição classe 25 kV ou 25.000 volts, 56 centímetros. Rede primária de AT, distribuição na classe 15 kV ou 15.000 volts, 38 centímetros. Rede secundária de BT de distribuição, 127, 220, 380 volts, 20 centímetros. Isso é a zona de risco. Caracterização de risco elétrico. Então, para fazer jus ao adicional de periculosidade, não é suficiente que o colaborador adentre a uma área de risco. É necessário que também o faça para executar uma das atividades constantes no citado anexo. Isso é, requer a conjunção de 2 fatores. Deve atender ao exercício da atividade de risco e área de risco local onde as mesmas são executadas. A NR10, ela em conjunto, ela especifica também, junto à NBR 5410, NBR 14039, NR 35, todas essas normas, de uma maneira ou de outra, elas se unem e são citadas na NR10. Por exemplo, a NBR 5410 e a NBR 14039 definem a classificação das influências externas e estabelecem uma classificação. Essa classificação, então, ela fala em letras e números, certo? 2 letras e um número. A primeira letra é da utilização, a segunda letra indica a natureza de influências externas e o número indica a classe que cada influência externa atinge. Então, dependendo das empresas, existem o BA1, BA4, BA5, por exemplo, onde BA1 são pessoas comuns, não podem adentrar em zona de risco de maneira nenhuma. BA4 e BA5. BA4 são pessoas advertidas que podem adentrar, porém, somente junto a um BA5, que é uma pessoa qualificada, e os BA5 podem efetivar o trabalho. Definições ainda, tá? A anuência da empresa se dá através de um conjunto de documentos,
Isso é a anuência formal da empresa que foi comentado logo atrás. Uma carta de autorização e ratificação, por exemplo, é um formulário para solicitação, cancelamento de adicionado periculosidade. Ambos emitidos pelo gestor imediato e enviados aos peritos do PGS, ou seja, da parte de saúde e segurança das empresas. E, por fim, um laudo de periculosidade por eletricidade. Desculpa. Ela fala ainda sobre EPIs. O que a norma fala sobre os EPIs? Que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Ou seja, no momento em que não é possível atenuar os riscos elétricos através de medidas de controle coletivo, passa-se a fornecer o equipamento de proteção individual. Tais como capacete, óculos de segurança, abafadores, calça, camisa, cinto de segurança, luvas de raspa, luva isolante, máscara filtradora, protetor facial. Todos são equipamentos de proteção individual. Luvas, por exemplo, as luvas isolantes é um equipamento extremamente importante e que é um EPI que o colaborador precisa usar. Existem luvas de classe 00 até classe 5, que atendem de 500 volt até 36.000 volt. Então, essa norma, nós temos que lembrar o seguinte, como já foi comentado. Ela é uma norma que todo o pessoal envolvido, direto ou indiretamente, precisa fazer esse curso da NR10, o curso completo e complementar ou reciclagem a cada 2 anos, é uma norma que exige a reciclagem bienal. Se for trocar de empresa ou trocar de função, é necessário novamente fazer uma reciclagem. Ela atende somente a empresa a qual você foi qualificado. Zona de risco. Nós temos aqui a tabela que dentro da própria norma no anexo existe e ela fala que menor que 1 kV, ou seja, 380 volt, 220 dentro das nossas casas, a distância, a zona de risco é 20 centímetros, zona controlada acima de 70 centímetros. Na classe 15, de 10.000 a 15.000 volt. 38 centímetros a zona de risco, zona controlada 1,38 m. E na classe 25, que atende de 20.000 volt a 30.000 volt, a zona de risco 56 centímetros, zona controlada 1,56 m. Isso foi um breve relato sobre a NR10. É óbvio que essa NR10 é uma norma grande, uma norma gigante que a gente precisa estudar ela sempre que nós formos intervir em instalações elétricas. E não para por aqui. Pessoal, a gente se vê na próxima aí, espero ter ajudado de alguma forma. Valeu!